Eu vou perguntar agora, tá? Tamanho é documento ou não? Não. Não é documento. O que adianta? Vamos pensar. O que adianta você ter um negócio, um pênis grande e não saber fazer? Né? Então, assim, o pênis, ele tá muito mais no fetiche masculino do que realmente, assim, o membro, quer dizer, o cara que tem o membro grande é o top de cama. E o cara que tem o membro pequeno é o ruim. Não. Então, tamanho não é documento, gente. E você concorda com Olha, essa? eu concordo em parte com a Kelly, porque é o seguinte, evidentemente, a sexualidade nossa, ela é baseada em todo um erotismo, né? E socialmente, né, existe um certo simbolismo com relação ao tamanho do pênis, né? Então, para algumas mulheres, e até para alguns homens gays, né, o tamanho do pênis ele é um elemento erotizado, da mesma forma que, por exemplo, o tamanho da bunda de uma mulher. Né? Então, fisiologicamente, talvez uns centímetros a mais ou a menos não vai fazer diferença no que diz respeito a prazer, mas no mundo erotizado da nossa cabeça, né, da cabeça das pessoas, podem fazer sim uma certa diferença. Né? Então, quando se pergunta assim, o tamanho ele faz diferença? Né? Depende para quem você está perguntando isso. Né? Porque dependendo da mulher, ela pode gostar de um cara, por exemplo, com pênis de 20 centímetros, outra já não vai gostar porque isso pode machucar ela, tal. Então, seja, ou às vezes ela não vai querer um cara com micropênis, com pênis menos de 7 centímetros, né? Então, isso varia de uma pessoa para pessoa. Então, o que eu acho interessante desse campo meu e da Kelly, da sexologia, é que não tem como a gente afirmar assim, dar uma resposta para todo mundo. Né? A resposta que a gente dá, ela é muito individualizada às vezes. Alguma pessoa vai gostar de um homem com pênis maior, outra já não vai querer. Então isso é uma coisa assim muito singular de cada pessoa. Agora é interessante que o pênis ele é um elemento simbólico muito erótico, né? Então para algumas mulheres pode ser que faça diferença sim. Mas eu acredito que isso, eu entendo o que você fala, mas eu acredito que isso está muito mais no imaginário masculino do que no imaginário feminino. Por quê? Porque a gente vê muito essa questão vindo muito da questão da pornografia. Porque os homens lá, eles são, né, tem um membro fora um pouco da média. Né? Então, assim, eu acho que essa questão vem mais dessa erotização pelo que se vê do que pelo que se faz. Então, por isso que eu falei que tamanho não é documento, nesse sentido. Porque tem muitos caras que têm um membro grande, mas não sabem fazer. Quantos tem muitos que têm um membro pequeno, também que não sabem fazer. Então, nesse sentido, tamanho não é documento. Como você mesmo falou, que isso é muito particular. Lógico que tem mulheres que preferem um membro maior. Tem mulheres que é melhor. Você tem um cara que faz de acordo mesmo, independente do tamanho. Porque, assim, o importante não é o tamanho, o importante é como que é feito a relação sexual. E eu, assim, na minha opinião, eu acho que os homens, eles precisam tirar isso da cabeça. Porque enquanto eles ficam com esse estigma, com essa questão na cabeça de que eu tenho que ter um membro grande, eles esquecem tudo sobre sexo. Sobre como que eu vou dar prazer à minha parceira, como que eu vou receber minha parceira. Eu fico só preocupando aqui. Nossa, mas o meu pênis, nossa, mas não é assim, mas não é... Essa comparação, falando psicologicamente, isso acaba afetando muito na questão sexual. Porque o cara fica tão preso nisso, em tamanho, medindo centímetros. A gente vê hoje que tem até cirurgias que tentam aumentar, mas conversando com um urologista, ele falou assim que é coisa de centímetro, às vezes nem 1 centímetro de ganho. E às vezes nem vale a pena, né? Nem vale a pena, assim, é muito pequeno, assim, o ganho que se tem para se submeter a uma cirurgia. Então, assim, eu acho que os homens, eles precisam parar de pensar um pouco nisso e fazer de acordo, vamos colocar nesse sentido. Essa é a minha opinião. Muito bom. E assim, vocês chegaram a falar a questão, né, de saber fazer e tal. Vocês têm alguma dica? Você, né? Isso que é importante, né? A gente ter trago aqui um homem e uma mulher pra quem tá assistindo aqui não falar, mas
ela é mulher, não explicou, eu sou um homem, eu quero saber. Não, agora a gente tem aqui um homem e uma mulher, e vocês vão saber agora como você pode deixar, né, a sua parceira aí, ou o seu parceiro, louco de prazer na hora. Então, vocês têm alguma dica aí pra dar pro pessoal? Vou falar então das mulheres, você fala dos homens então. No caso, assim, para as mulheres, eu vou falar das mulheres com as mulheres, tá? Não no sentido da mulher para dar prazer ao homem, não nesse sentido que eu vou falar. Mas o primeiro passo, mulherada, se conheçam, se permitam, que eu acho que é o primeiro ponto. Porque não adianta também a gente delegar o prazer ao outro se eu mesmo não sei qual que é o meu prazer. Quais são os pontos do meu corpo que são legais, onde eu sinto cócega, onde eu sinto tesão. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é a primeira dica. Entenda o seu corpo primeiro. Depois que você entender o seu corpo, as coisas vão fluir muito facilmente. E outra coisa, a segunda dica, não deposite no parceiro ou na parceira, independente da formação sexual, se é homo ou se é hétero, a responsabilidade do seu prazer ao outro. Entende? No sentido assim, vou desenhar para ficar mais claro. Vamos supor, eu e o Carlos, a gente tá namorando, a gente vai transar. Eu vou ficar aqui passivamente e vou falar assim, não, é o Carlos que tem que vir a mim e me descobrir como que eu sinto prazer. Sair dessa passividade. Eu que tenho prioridade no meu corpo, eu que conheço o meu corpo, que eu tenho que falar, Carlos, assim, Carlos, assado, vai mais assim, vai mais assado. Acho que essas são as dicas femininas. Perfeito. Esse ponto que a Kelly toca, ele é muito importante, porque existe um mito de que o outro é que vai me dar prazer, né, Kelly? Exatamente. Quando, na verdade, é a própria pessoa que é responsável pelo próprio prazer, né? Agora, quando você fala de dica para homens, né, óbvio e claro, né, para o cara ser bom de cama, ele tem que aliar duas coisas, né? Ele tem que ter o conhecimento técnico, né? Tem que saber a respeito de sexo, né? Uma pessoa que se interessa, né? E ele tem que ter prática, porque tudo na vida, se você for pensar bem, para a gente ficar bom, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da técnica certa e a gente precisa praticar isso. Então, o cara, por exemplo, que transa uma vez no mês, dificilmente esse cara vai ser um bom de cama, porque ele precisa praticar, entendeu? Ou se ele fica, por exemplo, no pornô e na masturbação, dificilmente vai ser alguém que vai ser capaz de dar prazer para uma mulher na cama, né? Então, o ponto é esse, você tem que ter teoria, mas você tem que aplicar a teoria certa. E tem um detalhe também que os homens precisam conhecer, que é o seguinte, não existe uma receita única, né, para você dar prazer para uma mulher. Eu vou aprender um manual que agora eu vou dar prazer para tudo quanto é mulher. Não tem como, porque cada mulher é de um jeito, o corpo é diferente. Por exemplo, o jeito que você transa com uma mulher magra é diferente do jeito que você transa com uma mulher gordinha. Por exemplo, às vezes uma posição muito gostosa com uma mulher gordinha ou com a magrinha vai ser um horror, e vice-versa. Então tem até isso, a questão do entrelaçamento dos corpos mesmo. Então o homem, ele precisa entender o seguinte, que a principal qualidade que ele precisa ter na cama é a adaptação. Ele tem que ser capaz, né, no momento ali que ele está transando, né, de se adaptar ao contexto que ele está vivendo. Né? Para quê? Para a partir dali ele poder tirar daquela situação o máximo de prazer para ele, como também para a mulher. Então, entende? Então, você vê que é necessário a prática para que ele tenha esse jogo de cintura, né? Então, uma das dicas importantes é essa. E o homem, ele tem que ser observador. Porque, às vezes, aquilo que é um estímulo para uma mulher, um estímulo erótico, por exemplo, tem mulheres que ficam muito excitadas com o toque aqui no pescoço. Aí ele acha, então toda mulher gosta de toque no pescoço, com beijos no pescoço. Aí ele vai para uma outra e não acontece nada, né? Então,